o ser humano não veio do macaco, galera. O que a evolução das espécies mostra é que tinha um animal que era muito parecido com o que é o lêmure, que eu vou mostrar daqui a pouco, e desse animal vieram tanto o ser humano quanto outros primatas, como o macaco, como o gorila, tá? Então, tirem da cabeça de vocês isso. O ser humano não veio do macaco. E os cientistas não falam isso. Os cientistas falam que nós temos um ancestral comum. Na verdade, todos os seres vivos têm um ancestral comum, que é a bactéria. As bactérias deram origem a todo o restante da vida do planeta, tá? Mas de qualquer forma, em 2010, quando eu comecei a dar aula sobre isso pela primeira vez, esse fóssil aí foi descoberto, tá? Na verdade, dois fósseis. Esse esqueleto aí que é o da mãe e esse esqueleto aí que é do filho. Esses dois esqueletos foram encontrados lá na África do Sul, num lugar chamado Cavernas de Malapa, tá? E essas cavernas de Malapa guardaram esses dois esqueletos e o esqueleto de um tigre dente de sabre, tá? Como eu estava falando, aqui para vocês terem uma ideia, a gente tem o esqueleto da do Australopithecus sediba se ele tivesse completo, com todos os ossos. Vocês viram que estava faltando várias partes. Aqui no meio, a gente tem o esqueleto de um orangotango, que é esse macacão vermelho que vocês estão vendo lá no fundo. E aqui do lado direito tem o esqueleto de um gorila. Se vocês olharem, esses esqueletos são muito parecidos, porque eles se originaram a partir de um mesmo ser vivo, tá? Bom, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a imagem da esquerda é o esqueleto da mãe. O que a gente tem do esqueleto da mãe? Dá para ver que tem o crânio quase todo, tem alguns esqueletos importantes aqui do quadril para ver a postura, a movimentação. E do filho a gente tem pouca coisa, mas tem o esqueleto do braço dele quase completo, o que dá muita informação para os cientistas pesquisarem. Então, desde 2010, eu pesquisava esses esqueletos para ensinar para os meus alunos. E aí foi muito legal. Quando eu fui para a África do Sul, eu pude ir nesse museu, que era onde os esqueletos ficavam. Então, isso aí, pessoal, é feito no computador, como seria o rosto da mãe e o rosto do filho. Hoje em dia já tem tecnologia de computador suficiente para, a partir do osso, saber como era o rosto. Ah, professor, mas eles parecem muito com macaco. Galera, esses seres vivos tinham se transformado muito comparados com o lêmure, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas ele ainda tinha 2 milhões de anos de evolução para chegar em traços como o nosso. Menos pelo, o rosto mais arredondado. Mas se vocês repararem, embora eles tenham traços próximos do macaco, já tem muita coisa de diferente também, tá? Bom, como eu falei, eles foram encontrados numa caverna, que é chamada Cavernas de Malapa. Esse encontro foi por acaso. O arqueólogo, que era o cientista que estava aí cavando e procurando ossos, ele levou o filho dele para lá. E o filho dele estava meio entediado, passeando, quando ele chutou uma pedra. E aí, nessa pedra, ele acabou descobrindo que tinha um pedaço de osso. Ele levou para o pai dele, opa, onde você encontrou isso aqui? E aí eles começaram a cavar, 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 cavar. Até que eles vieram aqui por baixo, aí pela linha pontilhada que vocês estão vendo, e encontraram aí nessa parte cinza, aqui mais embaixo, onde tem duas marquinhas amarelas, os esqueletos. Hoje em dia, se imagina que esses esqueletos desses dois australopitecos pararam aí porque os dois australopitecos estavam fugindo de um tigre dente-sabre e os três caíram no buraco onde tem uma setinha ali, Death Trap, que é a armadilha. Eles caíram aí e morreram com a queda. A água da chuva arrastou eles lá para baixo, eles ficaram cobertos pela lama, pelas pedras e acabaram sendo preservados. Não foram digeridos pelas bactérias, por exemplo. Tá? Com isso, a gente encontrou eles hoje em dia. Ué, professor, como é que sabe do tigre de dente de sabre? Porque junto do esqueleto deles também tinha um esqueleto de um tigre de dente de sabre, tá?
mais ou menos da mesma época. Bom, aqui, pessoal, é uma foto dessa região das cavernas de Malapa, que fica perto da capital da África do Sul, Joanesburgo, que eu tirei quando eu fui visitar as cavernas. Isso aí sou eu, de capacete e tudo, porque hoje em dia você pode fazer turismo, passear, observar, conhecer essas cavernas, aonde até hoje eles continuam procurando os fósseis. Aqui é o museu que tem lá, mostrando 5 tipos de crânios de seres humanos encontrados na região. Esse aqui, à esquerda mais, é o Australopithecus africanus, que é um tipo mais antigo de ser humano ainda que o Australopithecus sediba. O Homo habilis, que já é um tipo de ser humano muito parecido com a gente, que aí ele passa para o gênero Homo. A partir dos Homo, a gente já pode falar em seres humanos muito parecidos com a gente. O Homo ergaster, que é um outro tipo de ser humano, o Homo neanderthalensis, que é um tipo de ser humano que viveu na mesma época que a gente, e que até, muitos cientistas acreditam, se misturou com a gente. Hoje em dia, pesquisando o DNA dos seres humanos, a gente já sabe que tem uma parte do nosso DNA que veio desse outro tipo de ser humano, o Homo neanderthalensis. Bom, aqui é um pedaço de terra para vocês verem como a escavação tem que ser feita de maneira cuidadosa, removendo camada por camada, até chegar nos ossos. Aqui, galera, tem uma árvore da vida dos tipos de seres humanos, para vocês terem uma percepção de que o nosso tipo, o Homo sapiens, que está aqui, ó, bem lá no topo, como eu falei, viveu na mesma época que o Homo neanderthalensis e que o Homo erectus também, hoje em dia é o único tipo de ser humano que existe. Todos os seres humanos do planeta são Homo sapiens. Mas a gente carrega no nosso DNA marcas de outros tipos de seres humanos que existiram. E durante muito tempo, vários tipos de seres humanos diferentes habitaram o planeta e competiram e lutaram entre si e também se misturaram. E para vocês verem que tem muitos caminhos possíveis feitos pela evolução. A evolução é baseada na diferença. Aqui tem um outro caminho mais simples, tá? Para vocês verem, com menos assim, mais concentrados em tipos principais, tá? Agora, esse aí é o famoso lêmure, que é o bichinho lá do Madagascar, do Eu Me Remexo Muito, tá? O lêmure, para vocês terem uma noção, ele vive numa ilha chamada Ilha de Madagascar, que é uma ilha próxima do continente africano. Como ele ficou isolado lá, sem grandes predadores, ele não teve necessidade de mudar. Então o lêmure, ele é ainda muito parecido com esse animal que existiu 7 milhões de anos atrás e que vai dar origem aos seres humanos, tá? Uai, professor, mas ele não tem nada a ver com a gente. Galera, olha a postura, como ele já fica em pé. Olha o formato do braço, o formato da perna. Uai, professor, mas ele tem um rabão aí, ele tem focinho. Sim, galera. Ele ainda tem muitos traços que não se modificaram em relação ao que vai chegar em nós seres humanos. Mas a necessidade de evoluir, de sobreviver, mudanças no meio ambiente, fizeram com que alguns animais parecidos com lêmure se adaptassem para viver melhor ainda nas árvores e se transformaram em macacos. Outros foram viver no chão, desenvolveram mais a inteligência, aprenderam a ficar melhor em pé e foram progressivamente dando origem aos australopitecos, depois aos primeiros Homo, até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo um grande amigo meu aí, o elefante. Vocês podem ver a alegria que ele está ali segurando a minha tromba. Mas, na verdade, esse lugar que eu estou aí é um santuário de elefantes. Era um lugar para cuidar de elefantes traumatizados, porque eles foram caçados pelos seres humanos. Esse elefante que vocês estão vendo aí, a família dele toda foi morta por caçadores. Porque os caçadores matam o elefante para pegar o marfim, aquele chifre que ele tem saindo do lado da tromba, porque aquilo vale muito dinheiro para fazer cabo de faca, cinzeiro, decoração, jogo de xadrez, coisas bonitas e tal, chique, feitas de marfim. E aí, esse elefante, por exemplo, é super traumatizado,
O único ser humano que ele respeita é o cuidador dele que está atrás de mim. Ele só não está me atacando porque o cuidador está do meu lado. Senão ele estava me jogando no chão e pisando na minha cabeça. Mas assim, ele tem 13 anos, ele é um elefante adolescente, assim, bem jovem, tinha na época, né? E ele ainda ia crescer, ficar maior e virar adulto. Mas como o cara cuida dele todo dia, dorme com ele, dá comida para ele respeita o cara, mas ele odeia todos os outros seres humanos. Essa aí é a Kisha, que é a elefanta que vocês viram minha esposa abraçando no começo, que ela não, ela já nasceu em santuário, ela sempre viveu cuidada pelos seres humanos. Então ela não odeia, ela gosta e tal, ela é dócil com os seres humanos, ela é perigosa porque ela é grandona ainda, mas ela é dócil com os seres humanos, ela pode tocar, pode abraçar, igual vocês viram minha esposa abraçando. Mas, na verdade, a grande história que eu quero contar para vocês é sobre o tigre que eu conheci lá na África do Sul. Que não é esse, obviamente, porque esse aí é só um desenho. Mas esse é para mostrar para vocês o tamanho que fica um tigre adulto. O tigre não é um animal da África do Sul, ele é um animal da Ásia, tá? Principalmente da China e da Índia. Mas esse lugar que eu fui era um parque só de felinos, então tinha tigres lá. E o tigre é o maior felino que tem na natureza. Ele chega a ter 3,30 metros de comprimento, contando com o rabo, tá? E o tigre é muito maior que o leão, por exemplo. Só que, infelizmente, os tigres também são animais em extinção. Já existiram 9 espécies de tigre no mundo. Hoje em dia só existe 3. E é bem possível que daqui uns 25, 30 anos, mais ou menos, quando vocês tiverem a minha idade, já não tenha mais nenhum tigre no mundo. Porque os tigres vivem mais ou menos, assim, no máximo uns 30 anos. E o tigre é um animal que tem muito problema para se reproduzir quando ele está preso. Porque para ele se reproduzir, ele precisa ter o espaço dele, ele precisa encontrar com a fêmea. E, no zoológico, nos santuários, é muito difícil reproduzir isso. Então, é muito possível que quando passar esses 25, 30 anos, os 3 mil tigres, mais ou menos, que tem no mundo, não existam mais, tá? Mas, bom, eu sei que vocês querem ver o tigre. Então, tá aí o grande tigre que eu conheci, encontrei lá. Na verdade, ele era um filhote, ele tinha 9 meses de idade só, tá? E aí vocês estão vendo, eu fui lá tirar foto com o tigre, tem o tratador, ele tá olhando pro tratador, que é quem tá tirando a foto, eram 2 caras, você tá vendo a ponta do pé do outro aqui no canto. Mas eu fui lá, os caras falaram, não, professor, o senhor pode ir ficar aí com o tigre, fazer carinho nas costas do tigre. Eu falei, beleza, olha lá, a alegria do tigre lá tirando foto comigo, todo satisfeito, pô, tô tirando foto com o professor. Só que os caras falaram comigo, ó, professor, o senhor só não passa a mão na cabeça do tigre. Aí o que eu fiz? Passei a mão na cabeça do tigre. O tigre ficou furioso, pulou em cima de mim. O que aconteceu comigo? Bom, tá aí o braço aí para mostrar para vocês o resultado. Se vocês aprenderem quando o cara fala que não pode, não pode, tá? Bom, aí os caras tiraram o tigre de cima de mim, porque apesar de ter 9 meses, ele pesava 70 quilos, né? Ele tinha quase o meu peso. Mas fora isso, não aconteceu nada mais grave. Aí vocês estão vendo 3 anos depois. Porque em 2016, em 2013 eu fui e ele era um filhote. Isso aí já é ele com 3 anos e 9 meses. Quando eu voltei, que ele já estava em outro parque, tá? Porque ele teve que ser transferido, tá? Mudaram ele quando ele cresceu. Mas eu fui lá visitar ele. Vocês podem ver a alegria dele de me receber, de falar: entra aqui, vamos conversar mais. Eu não, aqui tá bom, aqui tá tranquilo. Mas enfim, como eu disse, super feras lá, eu pegava era na unha os bichos lá, como por exemplo esses esquilos selvagens que vocês estão vendo. Ele tá tentando tirar um amendoim da minha mão, porque lá tinha um parque que é só você abrir o amendoim que os esquilos vêm tudo em cima de você. E a gente acha fofinho, bonitinho, mas lá a galera acha uma praga esquilo, porque eles entram na casa das pessoas, roubam as comidas, bagunça tudo, entope os encanamentos das casas, mas nesse parque lá os turistas se divertem com os esquilos. Esse aí é um hipopótamo anão, tá? Uma versão menor, mas eu coloquei porque a galera acha o hipopótamo gordinho, fofinho, e na verdade o hipopótamo é um animal que mata mais gente na África do Sul. Na África, de modo geral, mais que crocodilo, mais que leão. Acho que porque justamente a galera subestima ele e ele é muito territorialista, defende o território dele. E eu acho que ele sabe que ser humano é perigoso também. Então, bom, esse aí é o tigre branco que estava lá naquele parque do tigre que eu falei. Esse aí é provavelmente o tipo de tigre que vai acabar primeiro, o tigre siberiano. Porque desse aí só tem 300 no mundo e todos
estão em zoológicos ou em cuidadores particulares. Esse tigre já não existe mais ele solto na natureza. Tá? Bom, tinha lá na África do Sul também pinguins, porque a África do Sul é o único país do mundo, fora da Antártida, onde tem pinguim. Tem um tipo de pinguim que mora só lá, que chama pinguim africano. A África do Sul, a galera tem a ideia da África toda como um lugar quente, mas a África do Sul, como fica bem no sul, ela faz muito frio. Então os pinguins, eles têm uma praia toda deles lá, que a gente só pode ficar numas passarelas olhando de longe, onde eles fazem o ninho, botam os ovos, vocês estão vendo aí vários pinguins com os filhotes, e a praia é toda deles. Aqui a gente está do alto do negócio tirando a foto, eles nadam, vão na água e tal, altas ondas. Bom, como eu falei para vocês, além da África do Sul, que é o país mais de baixo, eu fui nesse país da esquerda aí, a Namíbia. A Namíbia ela é formada por dois desertos, o deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari. E o legal é que eles não se misturam. Fiz um passeio de balão lá para conhecer. Aqui eu e minha esposa no balão fazendo o passeio. Aqui até dá para ver os dois desertos, pela diferença da cor da areia. Aqui é um parque que fica na Namíbia, que a gente foi visitar, o Etosha. Aí vocês estão vendo uma cena bem Rei Leão aí, com as girafinhas. Esse aí é um leão em extinção também, chamado leão do peito preto, porque a galera caça ele só porque o peito dele é preto, que fala que ele é do demônio, por causa disso. Vai entender, para vocês verem como o ser humano é um bicho besta. Aqui o rinoceronte. Para vocês terem uma ideia, eu tirei essa foto em 2013. E quando eu tirei essa foto em 2013, ainda existia dois tipos de rinocerontes. De lá para cá, um dos tipos foi extinto, porque o ser humano mata o rinoceronte para pegar o chifre dele para fazer também coisas fúteis, e o rinoceronte também, que é um animal magnífico, está próximo de desaparecer totalmente. Tá? Bom, aí uma zebra também, que lá tinha muita zebra, todo tipo de animal, a zebra não está em risco de extinção. E, bom, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação da minha viagem sobre a África. E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade e falar sobre esses ancestrais, esses tipos de seres humanos que já existiam. Beleza? Um abraço, pessoal. Sempre um prazer. Até a próxima.